Número 4. Um número bastante comum e normal para a gente. Não tem nada demais nesse número. Mas as coisas mudam um pouco se nós levar lá para o Japão. Pois o número 4 tem outros significados mais associado a coisa ruim ou até mesmo a morte. E o porquê eu estou citando isso? É por causa do capítulo 4 de Pop Playtime, que tivemos poucas esperanças para os nossos protagonistas, e esse capítulo para mim foi mais triste do que assustador. E o principal, nós sabemos mais como os experimentos da Pop Playtime são cruéis com as crianças. O Doi tá aí para comprovar um dos experimentos mais macabros que essa fábrica criou. Mas eu não estou aqui para falar quem morreu, quem está vivo. Nós tivemos mortes bastante tristes nesse capítulo e outras bastante decepcionantes, convenhamos. Mas não estou para falar disso, mas sim de outro assunto bastante recorrente na comunidade Pop Playtime, que é sobre a Pop. A Pop é uma traidora. O que ela esconde sobre essa atitude que ela teve nesse último capítulo? Mas não se preocupe, esse vídeo vai ser mais longo do que a participação do Pianossauro nesse jogo. Nesse capítulo, o que teve foi plot twist. O primeiro que era sobre o Wally. Com certeza você viu algum vídeo falando que o Wally era o 1006. Nós tivemos algumas pistas que o Wally era o 1006 através das fitas. Quando o 1006 falava, em um momento ele fez a voz do Wally. Então provavelmente o Wally era o 1006. E foi confirmado nesse capítulo. Quando a Pop estava tentando ligar pro Wally, o Wally responde. Mas depois ele muda a voz, ele começa a falar umas coisas bastante esquisitas e dando a entender que era o 1006. E sim, era o 1006. E todo aquele tempo ele estava enganando a Pop. Também estava enganando o protagonista. Menos os jogadores que já suspeitavam que o Wally era o 1006. E aqui, infelizmente, o azar dos nossos protagonistas era verdade. Mas uma coisa que eu percebi que foi muito vacilo da Pop mesmo é confiar demais no Wally. Porque pensa bem comigo. A Pop nunca viu o Wally. Ela nunca viu o Wally. O Wally com certeza falou que não dava para os dois se encontrarem, não tinha nenhum jeito. O único meio era através dos telefones. Mas se fosse eu no lugar da Pop, eu desconfiaria bastante do Wally, pois o Wally tem muitas informações usando as câmeras. E parece que a Pop não se preocupou para ver se as coisas que o Wally estava falando era verdade, sim ou não. Para vocês terem ideia, a Pop dava mais ouvidos ao Wally, que ela nunca viu, do que o próprio Doi, que ela sempre via e conversava. E o Doi era o guardião do Porto Seguro, onde ele salvava o máximo de brinquedos possíveis do 1006. E também ele não concordava com aquele plano de explodir a fábrica, que nós sabemos que ele estava certo. Por causa que o Wally, que já sabia do plano, enganou todo mundo e assim usou os próprios explosivos que eles tinham contra o Porto Seguro, matando todos os brinquedos sobreviventes. E talvez isso não teria acontecido se a Pop tivesse dado ouvidos ao Doi, que era contra essa ideia, e talvez teriam pensado em outra solução junto. E era aí para ver se o Wally realmente estava no lado deles. Mas não foi isso que aconteceu. Ela deu muita confiança a uma pessoa que ela nunca viu. A Pop não perguntou o que o Wally é. Se o Wally é um humano, se o Wally é um funcionário, se o Wally é um experimento, pois o Wally tem a voz de criança. Ela nunca suspeitou disso. Se ele fosse humano, ele não seria criança, porque se passam alguns anos depois da Hora da Alegria. Então não faria sentido ele ter aquela voz fina de criança, ela é para ter crescido. Então começa por aí. A Pop não desconfiou do Wally, e tinha muitas pistas e tinha muito o que falar pro Wally para ver se ele realmente era confiável, começando por aí. E outra coisa, a Pop já sabia que ia acontecer a Hora da Alegria, e ela não fez nada. Todo mundo passa pano pra ela por causa que ela é apenas uma boneca de porcelana. Ela é fraca, mas pessoal, lembre-se que a Pop é filha do Elliot Ludwig, o dono da empresa. Nesse momento da Hora da Alegria, com certeza o Elliot Ludwig não estava presente. Mas mesmo assim, se ele não estivesse presente, ela podia falar pros outros donos da Pop Playtime. E iria acreditar o que a Pop estava falando, porque todo mundo lá sabia que o 1006 não era um experimento confiável. E com certeza ela acreditaria que ele estaria fazendo uma revolta dos experimentos contra a fábrica toda. Então ela podia ter avisado, ela podia ter feito alguma coisa, mas ela não fez. Quando nós estamos lá no Porto Seguro, nós vemos alguns bonecos conversando um com o outro. Eles falam que dessa vez dá para confiar na Pop, falando que a Pop já abandonou eles. Mas sobre essa questão nós podemos defender a Pop, porque nós sabemos que no capítulo 1 ela estava presa naquela caixa. Então por isso ela abandonou o Porto Seguro, não porque ela quis, mas sim porque ela foi obrigada, porque ela estava presa, que nós vimos. Então nessa questão nós podemos defender a Pop.
Mas mesmo assim, no capítulo 2 nós vimos que quando o protagonista estava no trem para sair daquela empresa, a Poppy não deixou. A Poppy mexeu algumas coisas lá no trem, que fez o trem trocar a curva e sair dos trilhos, causando aquele acidente, tampando aquela rota, por causa da Poppy. E pelo visto, o 1006 ele quer alguma coisa do protagonista. Porque se o 1006 não quisesse o protagonista, ou então tivesse feito algo para tirar o protagonista da fábrica. Porque não faria sentido deixar alguém que só está atrapalhando o plano dele. Não faria sentido deixar essa pessoa que só atrapalha, destrói as coisas que ele está fazendo na fábrica. Então provavelmente o 1006 tem algum plano para o protagonista. Não é à toa que no capítulo 3, o 1006 ele captura e mata o Catnap, mostrando que tem algo planejado. E nós não podemos esquecer que a Poppy, em alguns momentos, inclusive no capítulo 2, ela se demonstrou bastante fria e até mesmo um pouco sádica. Ela fala que o protagonista tem que matar os subordinados do 1006. Ela fala de uma forma bastante fria e calculista, na verdade. Mas falando mais da conversa do 1006 com a Poppy, tem um momento da fala deles que o 1006 pede para a Poppy parar de fingir. Aí ela começa a entrar em pânico, pensando que ela vai voltar para a caixa. Aí que acontece a cena onde ela trai todo mundo. Ela sai correndo e abandonando o protagonista e também a Kissimisse. Vamos lembrar da Kissimisse, que é a única personagem que realmente é do bem. Claro, a Kissimisse participou da Hora da Alegria, mas ela se redimiu e tentou ajudar a Poppy, que acreditava que ela estava fazendo bem. Mas depois desse ato de covardia da Poppy, eu acredito que a Kissimisse não sabe muito mais o que está fazendo. Ela está meio perdida. Ela tentou ajudar o protagonista no final, mas não deu certo. E nós não sabemos o que vai acontecer com a Kissimisse no capítulo 5. Se ela vai lutar com o Huggy Wuggy. Porque sim, nesse capítulo o Huggy Wuggy está de volta e ele também está sem um braço, está todo ferido, assim como a Kissimisse. Então pode dar uma batalha bastante equilibrada, já que os dois estão feridos, e talvez seja a última batalha da Kissimisse. Vamos saber no capítulo 5. Mas continuando, a Poppy, ela não traiu literalmente o protagonista e a Kissimisse. Aquilo mais foi mais medo. A Poppy deixou o medo falar mais alto e assim a Poppy fez aquele ato de covardia. Ela fez a única coisa que ela podia fazer naquele momento, que era fugir. Claro, ela podia ficar lá e continuar lutando contra o 1006 do jeito que ela pode, mesmo ela sendo fraca, pois o medo dominou por completo a Poppy. Pois em um momento, quando aparece a silhueta do 1006, a Poppy vê aquilo e tem um ataque de pânico, onde a Poppy sente medo. Lembrando que a Poppy não sentiu tanto medo quando ela estava a Mommy Long Legs. Ela não estava com tanto medo quando viu a presença do 1006. Então nós podemos falar que a Poppy, na verdade, é uma covarde. Sim, ela é uma covarde, porque ela não está conseguindo enfrentar diretamente o 1006. Agora que ela não vai enfrentar mesmo, depois que o 1006 se revelou como Ollie, já que ela contava todos os seus planos. Aí foi outro erro, ela contava todos os planos para o 1006, pois o 1006 falou que ele sabia de tudo. Então a Poppy não deixou nada escondido do Ollie, ela falou tudo mesmo, que é outro erro. Ela devia ter guardado algo só para ela, algo que o 1006 ou o Ollie não sabia. Outro erro da Poppy. Então a Poppy é um daqueles personagens que cometem muitos erros. Mesmo que ela esteja num posto de liderança, que ela tenha algumas boas ideias, ela ainda comete erros. Mas como o 1006 falou, está na hora da Poppy mostrar quem realmente ela é. Então vamos ver quem é a Poppy no capítulo 5. Pois as coisas depois que a Poppy deixou o protagonista para trás vão mudar por completo. Se ela não acabar capturada e eliminada pelo 1006. Vai que isso acontece. Então o que eu falo, a Poppy sim é uma covarde. O medo dominou ela, o pânico dominou ela. E vai ter muito mais para nós saber dessa personagem. E até mesmo várias pessoas já não confiavam na Poppy, por causa do jeito que ela agia. E ela se demonstrou um personagem nada confiável. Mas eu quero saber a opinião sua, o que você acha desse personagem. E lembrando que eu estou interessado no meu canal, onde eu boto uma palavra errada e vocês têm de corrigir, para incentivar a escrita. E também uma forma de interação de eu e você. Comente aí, sua opinião é muito importante. E você gostou desse capítulo de Poppy Playtime? Pra mim, eu gostei a beça. Só foi decepcionante mesmo o Pianossauro, porque foi o que eu mais gostei, apareceu por 5 segundos e morreu. Muito decepcionante.